Eu fiz algumas modificações também. Ok, pessoal, então nossa aula já está sendo gravada. Hoje, dia 18/3 de março, 19 horas e 11 minutos. Lembrando que estamos na matéria referente a processo de separações. Então, tem uma mistura homogênea ou mistura heterogênea, bem que nós começamos com um processo de separação de misturas heterogêneas a nível microscópico, ok? E então, estamos vendo quais são os nomes desses processos aí. Então, vou compartilhar minha tela e vamos dar uma relembrada rápida até chegar onde paramos na nossa última aula. Na realidade, pessoal, fiz alguns acréscimos, tá? Coloquei mais alguns processos de separações. Então, relembrando, comecei com o processo de separação de misturas heterogêneas, tá? Então, mistura heterogênea, temos o quê? Catação, ventilação, tá? Peneiração, uso da peneira, filtração, levigação, levigação, mais difícil, leva, um líquido leva embora, não dissolve, não é para flutuar, é para levar, o ato de levar, levigação, dissolução, bastante utilizado, tá? Em questões laboratoriais, qualquer ambiente, dissolução, flotação de flutuar, então você coloca um líquido para separar sólidos de densidade diferentes, né? Esse líquido não pode dissolver nenhum do sólido, senão seria dissolução, tá? Flotação de flutuar, separação magnética, faz, decantação, deixar em repouso, deixa em repouso, automaticamente os componentes que parecem estão misturados, que parece ser uma mistura homogênea, mas não é, ok? Não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea de tipo suspensão, ok? No caso, água, até para prova, água barrenta é uma suspensão. Nescau, tá? Também é uma suspensão. Tanto que deixar em repouso, as partículas sólidas acabam decantando, decantação, ok? Deixando em repouso. Não é uma solução verdadeira, nem uma dispersão coloidal. Dispersão coloidal, pessoal, lembrando que as partículas não chegam a decantar. Exemplo, gelatina. Quando você faz a gelatina, aquele líquido, sem congelar, o líquido vai ficar verde, vermelho, né? Sem mudar de cor, sem separar incolor do colorido. Não separa, tá? Porque o tamanho das partículas continua flutuando na água, disperso na água. Então, decantação. Floculação, que é um pouquinho mais complexo, porque tem que fazer uma reação química que produz esse hidróxido de alumínio aqui embaixo, que é um tal meleque de nariz, e aí começa o processo de floculação que pega, captura toda a sujeirinha flutuando na água. Centrifugação foi nossa última, né, pessoal? Lembrando que sangue não é uma mistura homogênea, pelo amor do papai do céu. É uma mistura heterogênea, onde temos os dispersos. Quem são os dispersos? Plaquetas, hemácias, leucócitos. São dispersos. Quem é o dispersante, o dispergente? O plasma. Então, o plasma que permite as células se espalharem. Então, é uma dispersão. Não é uma solução verdadeira, porque o plasma não dissolve as células. Tanto que a gente separa por centrifugação, ok? Separa por centrifugação. E aí, pessoal, vamos acrescentar aqui mais dois processos de separação de misturas heterogêneas, tá? Temos aqui a chamada sifonação, pessoal. A sifonação, você vai utilizar alguns instrumentos como mangueira, pipeta, canudo, seringa, e a ideia principal é separar dois líquidos ou sólido, líquido e sólido, de densidade diferente. Tem que ter densidade diferente. Como assim? No caso aqui, pessoal, um belo exemplo, eu tenho aqui a água e o cascalho, areia, cascalho, tanto faz. São dois componentes com densidades diferentes e não se misturam. Não é uma mistura verdadeira. Não é uma solução, não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea. Beleza? Deixa o repouso, decantação, todo o cascalho desceu e a água ficou em cima. Como que eu poderia retirar a água, separar a água do cascalho? Usando um sifão, né? Usando simplesmente um sifão, que vai retirar apenas a parte de cima, no caso o líquido,
separando depois do sólido. Ou poderiam separar, pessoal, o processo de quê? Água e óleo. Água e óleo não se mistura. O óleo ficaria em cima e a água embaixo. Pega um canudo, uma seringa, uma mangueira, só puxa de cima. Então, esse processo de separação é por sifonação. Pessoal, na verdade, o processo de sifonação envolve muita física, tá? Envolve muita física. Normalmente, pessoal, o processo de sifonação ele é usado até, pessoal, nos filmes, seriado, para roubar gasolina, combustível. Quando você vê nos filmes seriado, o cara abre a tampinha do carro, né, que não tá travado, abre a tampinha do combustível, enfia uma mangueira. O que ele faz com a mangueira? Dá uma puxada de ar, e quando ele puxa o ar, automaticamente, pela gravidade também, a ação da gravidade e o vácuo, dentro da mangueira, puxa o líquido e ele vai sair naturalmente. Sai naturalmente, tá? Processo que chamamos de sifonação, ok? A sifonação também é muito comum para quem tem aquário em casa, tá? Aquário grande em casa, de 300, 400, 500 litros, enormes. Para não ficar tirando água, trocando água, coloca uma mangueira, uma ponta da mangueira, prende a mangueira, e do outro você puxa o ar dentro da mangueira, e vai vir a água, e vai sair água depois constantemente, sem parar. Então, esse método é sifonação. É separar líquidos de densidade diferente, então um vai ficar em cima, outro embaixo, ou líquido com sólido, também com densidade diferente. Um em cima, outro embaixo. Ok? Misturas heterogêneas. Então, temos aqui o processo de sifonação. Mistura falsa e mistura verdadeira. Então, Ana Ju, o que seria uma mistura falsa, né? Aquela tal situação, vou voltar aqui no foto só por cima, lembrando que tem as aulas gravadas, tá? Então, tem que assistir as aulas gravadas. Por isso está gravada. A ideia é essa, é para você assistir, ok? Por que uma mistura falsa? Aqui tem uma água com barro. Aí faço a pergunta para você. Se você olhar para isso aqui, para esse primeiro copo aqui, ó, você vê uma coisa só. Normalmente, quando ele vê uma coisa só, cadê a água? Cadê o barro? Não dá, tá vendo uma coisa só? Chamamos de mistura homogênea, que forma apenas uma fase homogênea. Mas isso aí não é uma mistura homogênea. Por que não? Porque para ser uma mistura homogênea, uma mistura verdadeira, o solvente, que é a água, eu vou ter que expulsar a cachorrinha, tem que dissolver o soluto. Tem que dissolver. Dissolve. Exemplo. Sal. Joga água. A água dissolve o sal. O sal desaparece. Isso é verdadeiro. Entendeu? Se tem areia, barro, joga água, a água não dissolve a areia. Não dissolve o barro. Então não é verdadeiro. Só que como a água estava em movimento, você olhando para esse primeiro recipiente, pensa que é uma mistura verdadeira, mas não é. Então é uma mistura falsa. É uma dispersão. É uma heterogênea. Tá? É igual a mesma coisa com o Nescau. Ok? A gente teve uma treta aqui durante as nossas aulas, durante a matéria. Se você colocar chocolate em pó no leite e deixa parado, todo o chocolate em pó desce. E o chocolate fica no fundo do leite. O leite em cima, o chocolate embaixo. Então, na verdade, você não misturou. Não é uma mistura, entendeu? Então é uma mistura falsa. Mas é uma dispersão. É uma dispersão. Então, uma mistura que estávamos chamando de verdadeira é uma solução. O que é solução? O solvente realmente dissolve o soluto. Tá certo? Espero que tenha pego esse resuminho aí. Tá, Ana? Então, voltando aqui. Sifonação, acrescentando sifonação. Ou você vai ter que só mudar a letrinha, né? É que eu mudei. E vou aproveitar agora, para não... KL. Oi. Eu conheço sifão, aquela mangueira que fica embaixo da pia, né? Também. Mas aquele sifão não é... A ideia daquele sifão não é separar componente, né? Aquele sifão é que para que o cheiro do esgoto não volte para a pia. Então ele forma um tubo de água, né? Aquela curva onde fica a água, e forma uma camada de proteção para que o cheiro que vem do esgoto diretamente não saia da pia e espalhe pelo banheiro. Por isso tem que ter sifão. Forma uma barreira, uma camada com que o gasoso
É isso que eu ia perguntar, se ele também servia para isso. Então é outro usa outra coisa. É, outra finalidade. E tem que ter. Quando você começa a morar sozinho, se tiver sua própria casa, você vai sentir essa diferença. Se você ligar mangueira ou um sifão que não faz a curvazinha de acumular água, meu Deus do céu, o cheiro do esgoto é esgoto, entendeu? Que vem, é um gasoso, e sobe na pia, infecta a sala inteira, o banheiro inteiro. Então você tem que ter esse sifão para ficar acumulado água dentro mesmo, para que o gás não consiga atravessar essa água e passe para o banheiro lado externo. Essa é a função do sifão de banheiro, tá? De pia, tá? Então, aqui temos então o sifão para separar os componentes. Próximo aqui, L, M. E porque eu acabei de reorganizar isso aqui. Pronto, vamos lá então. Pessoal, temos aqui último processo de separação de misturas heterogêneas, tá? O que é heterogênea? Que tá para ver os componentes, que não são misturas verdadeiras. Chamamos de fusão fracionada. O que consiste o método de fusão? Fusão é a mudança do estado, isso que até Diné explica para vocês, a professora Dinéia, é a mudança do estado sólido para líquido. Todas as matérias existe o seu ponto de fusão. Todas. Cada um com seu próprio ponto de fusão. O que acontece? Numa mistura de, por exemplo, aqui, eu pego isso aqui, esse amarelado aqui tem enxofre, tá? Bem provável essa foto é de alguma região vulcânica, que libera bastante enxofre sólido. Ele se mistura com areia, ok? Esse enxofre aqui, amarelado, também pode ser comprado em farmácia. Agora, para qual que eu uso, não sei, não tenho a menor ideia por que as pessoas compram enxofre na farmácia, mas tem, potinho de enxofre, tá? Eu não acho legal, eu acho, na minha opinião, tinha que ser proibido, porque você pode fazer uma reação química tranquilamente e produzir substâncias ácidas que vai fazer próprio mal para ti mesmo, entendeu? Meio perigoso, na minha opinião. Então, pega um enxofre, uma mistura de enxofre e areia, o que você faz? Como você faz para separar isso aqui? Os dois são sólidos. Aqui, se eu olhar para essa foto, onde está areia, onde está enxofre, você não sabe, entendeu? É difícil. Vai separar por catação, ventilação, não tem como. Peneira, os dois atravessam. Filtro, ninguém passa. Então, o melhor método de separar é derreter. Derreter usando ponto de fusão. Por isso, fusão fracionada. Por que a palavra fracionada? Eu tenho temperaturas diferentes. Por exemplo, o enxofre, pessoal, mais areia, ao colocar para aquecer, o enxofre derrete rapidinho. Literalmente falando, ele derrete. Quando ele derrete, ele vai separar da areia. Porque a areia vai ficar no fundo, porque ele é sólido, mais denso. E o enxofre que virou líquido vai ficar na parte de cima. E pronto. Aí você derrama, ou usa um sifão aqui, poderia ter usado uma sifonação, e separa o enxofre da areia. Então, qual que foi o processo que você usou para separar? O processo inicial? Aquecimento. Mas você aqueceu para quê? Para derreter um dos dois. Eu tenho dois sólidos. Eu vou derreter um dos dois. Então, fusão fracionada. É claro que a partir da fusão, eu vou usar sifonação ou outros métodos para poder separar. Poderia usar aqui, nesse intermediário, filtração também. Porque se o enxofre está líquido, ele passaria pelo filtro. Através do filtro. Líquido atravessa. Mas a areia não. Fica retido no filtro. Poderia também. Tá? Então aí podemos aplicar vários processos. Mas agora focado apenas na fusão fracionada no ato de derreter. Ok? No ato de derreter. Ok? Fechou então processo de misturas, processo de separação de misturas heterogêneas. Agora homogênea. Tá? O que é uma mistura homogênea? Você não vê, por exemplo, a água que tem aqui, ó. Essa água aqui é água mineral. Se é água mineral, por que tem água mineral? Porque tem sais minerais. Então tem sulfato, sódio, magnésio, cálcio, em quantidades pequenas, mas tem água mineral. Mas só que não dá para ver, porque está dissolvido. Então isso aqui é uma mistura verdadeira, é uma solução. Uma solução, é uma mistura homogênea, a qual visualmente eu não consigo ver separação nenhuma. Então, um dos processos de separar é o processo de evaporação, tá? Pessoal, a evaporação é bastante aplicada assim em termos desde do Egito Antigo,
na extração do sal. Então, simplesmente recolhe a água do mar, coloca em estanque em áreas enormes, como essas fotos assim, ok? Região que faz calor pra caramba, basicamente não chove, região que tem pouca chuva, e deixa o sol. O sol vai agir sobre esse pequeno tanque de água, que não é profundo, tá? É bem rasinho, é muito raso, é só para formar uma camada de água mesmo, tá? No máximo uns 10 centímetros de profundidade, no máximo. Olha lá ainda. Toda a água evapora naturalmente. Evapora naturalmente. E aí o que acontece? Ficando apenas no fundo o sal sólido. Então esse processo de separação, eu separei então a água do sal. Esse processo de separação, ele é chamado de evaporação, tá? Só que detalhe, a evaporação é um processo que acontece em uma temperatura mais baixa, que vai diferenciar dessa aqui, cuidado, da destilação. A destilação também muda o estado físico, mas a destilação trabalha principalmente com ponto de ebulição. Ponto de ebulição. Como assim? No caso aqui, vamos imaginar que tem uma mistura de álcool com água. Né? Álcool com água. Álcool 70. Álcool líquido 70. Que todo mundo está usando, não gel, tá? O líquido, não gel. O líquido 70. Tudo para limpar da mão, passando lá no shopping e tudo mais. Por que álcool 70? O que quer dizer 70? Quer dizer o quê? Se eu tenho 100 ml total, 70 ml é de álcool, etanol, álcool etílico. 30 ml é de água. Por isso, álcool 70. Tá? Da concentração 70. Como que eu poderia ter álcool 100%? Eu poderia, em casa, tentar produzir usando álcool 70 e transformá-lo em 100%? Ou seja, separar o álcool da água? Dá. Como? Você pode aquecer. Como os dois são líquido, ao aquecer, um dos dois vai mudar de estado físico mais rápido. O que mudança? Líquido para o gasoso. E aí você separa. Você captura o gasoso em objetos. Aqui é um condensador com Becker, com umas vidrarias corretas. Então você consegue separar os dois componentes. Se eu tiver uma mistura de álcool e água, olha só. Todo mundo sabe que a água, o ponto de ebulição é 100. E do álcool, etanol, é 78. Então, quando você começa a aquecer, 25, 30, 35, 38, 39, 40, 50, 56, 60, 70, 75, 76, 77, 78. A temperatura vai subindo. Quando alcança 78, o que acontece com o álcool? O álcool etílico está nessa mistura, começa a se mexer, mudar do estado líquido para o gasoso. Você vai manter a temperatura a 78 graus Celsius. Então, todo o álcool vai saindo. Você sai, você retira ele e coloca no outro recipiente. O vapor, você coloca nesse condensador aqui, que resfria o gás. Resfriando o gás, volta a ser líquido novamente. Tá? Então, separou o álcool da água. O que eu fiz para separar? Eu deixei naturalmente? O ambiente natural? Não, eu aqueci. Eu usei o ponto de ebulição. O ato de usar o ponto de ebulição das substâncias químicas, eu chamo de destilação. Destilação. Tá? Detalhe também. A ebulição, você vê. Como assim você vê? Pessoal, coloca água no frigideiro, coloca para aquecer. Mãe, pai, a água está fervendo. Como você sabe que está fervendo? Porque você vê. A água está movimentando, a mistura está movimentando. Você consegue ver. A evaporação, não. A evaporação, não. Você não vê. Está evaporando e você nem sabe. Você não consegue ver o vapor. Ok? Água gasosa. A gente não vê. Aqui, ao lado de vocês, no meu escritório, tem umidade. Aqui tem umidade. Tem água aqui no ar. Mas eu consigo me molhar? Não consigo me molhar. Porque a gente só consegue se molhar com água líquida. A gente não se molha com água gasosa e nem água sólida.
Ok? Água sólida não se molha. Ah, mas se pegar um gelo, me molha. Porque derreteu, virou líquido. Mas se mantivesse sólido, você não se molha. Entendeu? Então, aqui, a água gasosa, quando ele evapora, vira gasoso, você nem sabe que virou. Então, o processo natural. Você não precisa aquecer. O líquido não vai borbulhar do nada. Isso diferencia da destilação. A destilação, você vê que está mexendo o líquido, que começou a ferver. Tá? Então, a destilação usa pão de ebulição. E outro detalhe importante, tá? O simples, no máximo, eu tenho uma mistura de 3 componentes. Máximo. 3 componentes. Não mais. Ok? Porque se eu tiver mais componentes, aí eu vou ter a destilação fracionada. Tá? Então, é o mesmo processo. É a mesma coisa. Você vai usar diferentes pontos de ebulições. Mas a fracionada, porque você tem um líquido com um monte de coisa dentro. Então, por isso quem já estudou vestibular sabe muito bem que tem que saber estudar até essa matéria vestibular. Ela é aplicada onde a destilação fracionada? Para separar o petróleo, né? Aquele líquido escuro, homogêneo, lá dentro tem uns 30 componentes. Então, cada um, o técnico joga nesse caldeirão aqui, ó. Então, o petróleo bruto, líquido, é jogado dentro de um caldeirão, e aqui vai ter um engenheiro, um técnico aquecendo isso aqui, controlando a temperatura. Então, primeiro vai evaporar. Quem que vai mudar primeiro? O X. O X muda e aí aumenta mais. O Y muda e vai controlando, separando cada um dos componentes. Ok? Como tem vários componentes, vários pontos de ebulições, eu chamo de fracionada, de fração. Muitas coisas. Fração de temperatura. Entendeu? Se eu tenho só 3 componentes no máximo, aí é simples. Mais do que isso, fracionada. Certo? Mais do que isso, fracionada. Temos esse processo também, pessoal, chamado de cristalização, tá? Formação de cristais, ok? Na realidade, o processo de cristalização, ele anda lado a lado com a evaporação. Lado a lado. Como assim? Quando a água, a parte líquida, começa a evaporar, que é a água, começa a surgir o sal. Os sais. O sal são cristais. Se você pegar sal de cozinha, olhar de perto, são cristalzinhos. Houve também uma cristalização. Enquanto que a água muda do gasoso para líquido para gasoso, evaporação, ao mesmo tempo formam cristais. Cristalização. Esse processo de cristalização, pessoal, acontece muito com remédio. Muito com remédio. Só um momentinho só. Eu acho que não tem. Eu tenho aqui, ó. Como eu estou no escritório, a gente guarda os remédios aqui no escritório, tem as 2 crianças. É muito comum, pessoal, em remédio, tá? Você usa remédio, pessoal, xarope mesmo, ou outros remédios, ok? Quando você usa ele, tá bonitinho, se chacoalha, mas aí fica sempre fica um restinho. Quando você derramou no colherzinho para tomar, tudo mais, sempre fica um resto de líquido aqui em cima, a gente coloca, né? Não dá nem aí e coloca também em cima. Fechou, tá? Esse remédio aqui tá velho, esse bebê tá até vencido, não sei, porque não tô doente toda hora, mas tá aí guardado. Todo mundo tem remédio guardado em casa. Aí quando fica doente de novo, opa, eu tenho aquele xarope em casa, tem aquele xarope guardado, vou ver se tá vencido ou não. E aí quando você pega o remédio e abre, você sente, muitas vezes você sente que forma, parece que tem uma poeirinha, um sólido dentro dele. Você abre a tampinha, vê um barulho de sólido, saindo. Ué, mas como assim tem sólido? De onde vem esse sólido? Os sólidos são os componentes do remédio. Que ele está aqui, ele está líquido porque normalmente o líquido é a água que dissolve o sólido formando uma solução. Xarope, por exemplo. Mas quando você abre ela, toma e fica um líquido em cima, esse líquido, a água, evapora naturalmente. E quando ela evapora, o soluto dissolvido, que estava dissolvido, volta a ser sólido. Então, temos aqui uma cristalização. Cristalização. Então, a cristalização, ele anda lado a lado com a evaporação. Então, quando um líquido evapora, o soluto volta a ser cristais. Ok? Então, cristalização, formação de cristais. Ok? Esse é o processo de separação.
Outro processo, temos aqui a extração, tá? A extração, pessoal, atenção, é uma coisa interessante. Processo que extrai um componente, atenção, olha a palavrinha aqui. Tanto que achei esses dias, eu tenho Facebook, claro, que óbvio, né? Eu tenho esse Facebook. Eu acompanho algumas páginas, né? Algumas páginas bem problemáticas, né? Bem polêmicas de vez em quando, né? Como, por exemplo, algumas páginas de química também eu gosto de acompanhar. Aí eu vi uma palavra lá, diferença entre a palavra absorção, de absorver, de adsorção, adsorver. Essa palavra aqui. Adsorver. O que quer dizer adsorver? O adsorver é um componente que está entre outros componentes. Está entre. Está lá junto. E não foi, de uma certa forma, ele não foi, como posso ver, dissolvido por ninguém. Ele não foi dissolvido por ninguém. Está também que preso entre outros componentes. Isso se chama adsorver. O ato de extração, esse processo de separação, chama de extração, tá? A gente usa no nosso dia a dia. Aonde? Café, o chá, por exemplo. Por que a gente faz o chazinho? Né? A ideia é tentar tomar alguns princípios ativos, algum soluto, que estão presos dentro da folha de chá. Só que a folha é sólida. Esses componentes estão lá presos, dentro, adsorvido. Aí o que eu vou fazer? Para fazer a extração, coloco água quente, água em alta temperatura. Essa água em alta temperatura consegue solubilizar os componentes adsorvidos na folha e extrai e tira dentro da folha. É claro que no caso do chazinho, aqui tem dois processos. Aqui teríamos a extração. A extração. O que é extração? A água quente, ao entrar em contato com as folhas, consegue retirar esses componentes que estavam adsorvidos na folha. Extração. E logo em seguida teríamos também o filtração. Esse saquinho, pessoal, é um filtro. É uma filtração. Onde o sólido não sai. O sólido não sai. Fica preso no filtro. Porque nós, brasileiros, principalmente, gostamos muito melhor de tomar chá sem sólido. Só líquido. Né? Tipo café. É legal tomar o pó do café? Não. A gente usa filtro para separar o pó do café da solução do café. Tá? Tudo bem que algumas culturas, como a cultura árabe, existe café com pó de café dentro, tomando, né? Quem que é árabe pode me dizer isso, me confirmar. Na cultura tem um cafezinho, café árabe, e tem um pó de café flutuando lá. Eu não curto essa ideia, né? De tomar o café e fica um monte de pozinho, né, na boca. Então, isso é questão de preferência, tá? Então, pessoal, a extração é você usar um líquido para retirar um componente adsorvido. O que é adsorvido? Esse componente está está meio que preso entre outros componentes. Aí você vai extrair com um líquido, geralmente com água, né, uma temperatura acima do ambiente, temperatura mais elevada. Então, esse é o processo de extração, ok? É isso aí, pessoal. Então, finalizando todos esses processos de separações, tá? Eu acho interessante, sim, fazer um resumo, vocês reverem a matéria, ou mesmo pegar cada um, apenas os nomes, tipo captação, ventilação, extração, tal, para ter um resumo pronto, tá? Então, a parte da matéria foi finalizada. Tanto que eu vou parar a nossa gravação, ela é mais curta hoje, e já vou